Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com bastante saúde, dispostos, né, a começar mais um ano com bons estudos, né, e aprender bastante matemática, tá? Bom, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre razão e proporção. Razão e proporção é o que vocês estão vendo nas aulas do Centro de Mídias, né? Então, é uma continuação. Eu estou aprofundando um pouquinho mais para vocês poderem fazer aquelas atividades do caderno Aprender Sempre, tá bom? Vamos lá, então, para a matéria. A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo à ordem na qual elas foram dadas. Tal razão pode ser representada na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual, aquela de porcento, tá, pessoal? A gente viu uma parte do ano passado. Quando igualamos duas razões, estamos formando uma proporção, né? Por exemplo, assim, considere duas razões, né? A, B e X, Y. A igualdade, né? Quando eu ponho um sinal de igual entre elas, aqui eu estou falando que elas são iguais, será uma proporção se A vezes Y, em cruz aqui, ó, A vezes Y, seja igual a B vezes X. B vezes X. Ou seja, se multiplicando cruzado, encontrarmos uma igualdade verdadeira. Então, teremos uma proporção. Tá, pessoal? Devemos ficar bastante atentos à ordem na qual os números são dados, tá? O primeiro número que é relatado no problema sempre será o numerador. O segundo número sempre será o denominador, tá? Desse jeito aqui, ó, observe. A razão entre 4 e 8 será dado por 4 sobre 8. Ó. O primeiro número que aparece, eu vou colocar em cima. O segundo número que aparece, eu coloco embaixo, né? Eu pus até um lembrete aqui para vocês, ó. O primeiro número será o numerador, o de cima é o numerador. E o segundo número será sempre o denominador. Ó aqui embaixo. 4, numerador. 8, denominador. Tá? Não podemos esquecer disso. Para determinar a forma decimal, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador, né? Ó, 4, que é o de cima, o numerador, dividido pelo 8, que é o de baixo, igual a 0,5, tá? 0,5. Então, 0,5 é a forma decimal dessa razão 4 por 8, né? Olha lá, decimal da razão 4 e 8. Ok? Para escrevermos essa razão na forma percentual, devemos multiplicar por 100, né? Por 100, o número 0,5. Veja como, ó. Só fazer a multiplicação 100 vezes meio vai dar 50, 50%. Tá legal? Então, ó, olha o que deu. 4 sobre 8 é igual a 0,5, que é igual a 50%, né? O 4 oitavos aqui, ó, 4 sobre 8, é a razão na forma fracionária. 0,5 é a razão na forma decimal. E 50% é a razão na forma percentual. Legal? Vejamos a resolução do problema abaixo. Ó. Sabendo que a distância entre duas cidades no mapa é na escala de 1 por 1.600.000, é de 8 centímetros, qual é a distância real entre elas? Explicando. Tem duas cidades, né? No mapa, né? Sabendo que a distância entre duas cidades no mapa, a escala, no mapinha lá, você vê duas cidades, né? No papel. E a escala está falando lá embaixo, todo mapa tem uma escala.
está falando assim, essa escala é de 1 por 1.600.000. Se você medir a distância de uma cidade na outra no papel, ela é 8 centímetros. Eu quero saber a distância real, na vida real, né, entre elas. Aqui fala, é de 2 km, de 12, de 20, de 128 ou de 200. Tá? Vamos ver então, vamos fazer. Do enunciado, temos a escala. Né? Então lá a gente já viu que a escala é 1 por 1.600.000. Ou seja, cada 1 centímetro no mapa corresponde a 1.600.000 centímetros na realidade. Na vida real, uma cidade está longe da outra 1.600.000 centímetros a cada centímetro no mapa. Tá? Interpretando tal escala como sendo a razão entre 1 e 1.600.000, devemos determinar a medida real de uma distância de 8 centímetros no mapa. Então, ó, eu fiz uma razão aqui. 1 centímetro no mapa equivale a 1.600.000 centímetros no papel no mapa. Aqui, ó, tá? 1 centímetro no mapa corresponde a 1.600.000 centímetros na realidade. 8 centímetros no mapa, qual vai ser a distância real? Né? Então, vamos fazer cruzado igual eu falei lá. 1 vezes D é igual a 8 vezes 1.600.000. Ó, tá? 1 vezes D é D mesmo. 8 vezes 1.600.000 dá 12.800.000 centímetros, tá? Então, 12.800.000 centímetros. Então, ó, o que nós fizemos primeiro? Igualamos a escala no mapa com a real distância, aqui, né? Segundo, fizemos a multiplicação em cruz, né? E terceiro, chegamos ao resultado real. É isso aqui? Quase, pessoal, porque lá eles estão pedindo em quilômetro, então ainda temos que transformar esse número grandão aí em quilômetros, né? Observe que as alternativas são dadas utilizando-se a medida de quilômetro. Para transformar 1 centímetro em quilômetro, devemos dividir o último resultado por 100. 12.800.000 dividido por 100.000, que é igual a 128 quilômetros. Assim, ó, eu só tenho que eliminar esses zeros aqui. Ó. Eu tiro 5 zeros desse e tiro 5 zeros desse. Então, 128 dividido por 1 é 128. Então, pessoal, a resposta correta é a letra D. Ok? Vejamos outro problema. Em uma partida de basquete, o time de Paulo marcou 80 pontos. Nessa partida, Paulo marcou 20 pontos. Qual a razão entre o número de pontos marcados por Paulo e o total de pontos do time? Vamos ver a razão? Primeiro, a razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo a ordem na qual eles foram dados. Né? Ó, primeiro, nessa partida, 20 pontos. Qual a razão entre o número de pontos, que é o primeiro, e embaixo eu vou pôr o total de pontos do time, tá bom? Assim, 20, que é o total de pontos que o Paulo marcou, e 80, que é o total de pontos que o time inteiro fez. Né? Então, ó, eu corto o zero aqui, corto o zero aqui, que é como se eu tivesse dividido por 10, né? E eu vou encontrar 2, 8, né? 2 oitavos. Nessa razão aqui de 2 oitavos, eu ainda posso dividir os 2 por 2, né? 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Eu simplifico a minha fração. Então, eu encontro aqui a razão, né, pessoal? Ó, temos que, em cada 4 pontos do time, um foi marcado por Paulo. Ok?
Vamos ver outro aqui? Mais um exemplo. Ó. Um automóvel percorreu uma distância de 160 km em 2 horas. Qual a razão da distância percorrida e as horas gastas? Ele percorreu 160 km em 2 horas. 160, a razão é 160 km por 2 horas, né? Fica o quê? 80 km cada uma hora, né? Se eu simplificar, ó, 160 por 2 e 2 por 2 é 1. Ok? 80 km cada hora. 80 km por hora. Essa é a razão. A razão entre... Essa aqui é mais chatinha um pouco, viu, pessoal? É mais chatinha um pouco e nós vamos estudar ela um pouquinho mais para frente. Mas eu trouxe um exemplo para vocês saberem que também existe. A razão entre a idade de João e Eduardo é de 12 para 11. Sabe-se que a soma das idades é 115. Determine a idade de João e Eduardo. Então, ó, o João e Eduardo, a razão de um para outro é 12 para 11, né? Então, ó, era lá que eu pulei um aqui. 12 para 11, né? Então, ó, solução. Como desconhecemos a idade dos dois, vamos nomeá-las A e B. Então, as duas idades aqui que eu não sei qual é A e B. Como a razão entre essas idades é de 12 para 11, podemos montar uma proporção, né? Vamos montar? Ó, proporção A e B, que eu não sei as idades que é igual a 12 por 11, né? Que é a razão que o problema me passou lá. Vamos multiplicar em cruz, ó, A vezes 11, B vezes 12. Tá aqui, ó, A vezes 11, B vezes 12. Preste atenção nesse A aqui, que nós vamos fazer uma mudança nele daqui a pouco. Sabemos que a soma das idades é 115. O problema também falou que a soma das duas era 115, né? Mas eu não sei qual que é A e qual que é B. Então, eu vou pôr aqui, ó, A mais B é 115, né? Se eu passar esse B positivo para esse lado da equação aqui, ó, lembrando que eu tenho aqui, ó, antes do sinal de igual é a primeira parte da equação. Depois do sinal de igual é a segunda parte da equação. Eu falo que todo lado de cá é igual a todo lado de lá, 115. Então, se eu pegar esse B e passar para o segundo termo, para a segunda parte aqui da equação, eu posso fazer isso e deixar o A sozinho aqui, mas eu tenho que mudar o sinal da parte que eu estou mudando, né? Então, vai ficar A igual 115, era mais B, ela vai ficar menos B, tá, pessoal? Então, veja bem, substituindo o valor de A na primeira equação, nós teremos, ó, lembra bem que estava lá, 11 vezes A é igual a 12 vezes B. Então, primeiro passo, eu vou substituir o A por 115 menos B, que, ó, voltando aqui, é o que eu achei aqui, ó. O A meu vai valer 115 menos B. Então, eu já pus ele aqui, ó, 115 menos B no lugar desse A aqui. Depois eu faço uma distributiva aqui, ó. 11 vezes 115 é 1.265, né? Então, já coloquei aqui, ó. E 11 vezes menos B é menos 11B, né? Tá aqui. Passamos 11B do primeiro para o segundo termo e trocamos o sinal. Do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira parte aqui, ó, né? Nesse lado eu passei o mais B para menos B aqui. Eu vou passar aqui, ó, o menos 11 que está aqui para mais 11 no segundo termo aqui, no segundo lado da equação. Então, ficou sozinho aqui, 1.265 é igual a 12B mais 11B.
11B mais 12B, 23B. Então, ó, 1265 é igual a 23B, né? 23B, toda vez que eu tenho um número coladinho assim com uma letra, eu sei que esse número está multiplicando a letra, né? Então eu vou isolar esse B e trocar o sinal. Eu vou deixar o B sozinho de um lado e passar os outros dois de um lado só, né? Eu posso fazer assim, ó, B igual 1265, estava multiplicando, eu passo dividindo por 23. Então B é igual a 55. O que quer dizer que esse B é igual a 55? Uma das idades eu já sei qual é. Uma das idades é 55. Então, ó, como A é igual a 115 menos B, 115 menos 55 é 60. Resposta. Portanto, João e Eduardo possuem, respectivamente, 60 anos e 55 anos. Legal? Agora, pessoal, é a sua vez, tá? São 3 probleminhas aqui. 3 probleminhas, deixa eu ver se tem mais. Não, é só esses 3 mesmo. Desenvolva um problema em que a resposta seja 1/10, tá? Ó, a razão 1 cada 10, tá bom? Fácil. Segundo probleminha. Na cidade de Pirajuí-Mirim, há 30 mil habitantes, segundo o IBGE. Para o atendimento da população, a cidade conta com 10 médicos. É pouco, né, pessoal? Qual a razão entre o número de médicos e o número de habitantes dessa cidade? Lembre-se que eu estou falando primeiro o número de médicos e depois o número de habitantes, que conta muito na razão aqui, tá bom? E terceiro, uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas, né? O que eu tenho que fazer para saber o número de partidas disputadas? Somar tudo aqui, né, pessoal? Então, tá fácil. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos parar o vídeo, né? Nós vamos parar 10 minutinhos por aí, uns 15 minutinhos para vocês fazerem os exercícios. E depois a gente volta, liga o vídeo de novo, né? E faremos a correção, tá bom? Então vamos lá. Parem o vídeo agora. Então, pessoal, já se passaram então 10, 15 minutinhos aí, vocês já fizeram. Vamos fazer a correção então? Vamos lá então. O primeiro aqui. Desenvolva um problema em que a resposta seja 1/10, né? 1 sobre 10. Há vários problemas que a gente poderia fazer e eu não vou poder corrigir um por um. Mas poderia ser um assim, ó, mais ou menos. Na caixa haviam 100 laranjas, porém 10 delas estavam impróprias para o consumo. Qual a razão entre as frutas impróprias e a quantidade total de laranjas, né? Então eu quero saber a razão entre essas duas, entre as frutas aqui, as que estão estragadas e o total delas. Então, ó, a razão é 10 laranjas que não estão próprias para o consumo e 100 que é o total das laranjas na caixa, né? E eu posso simplificar também, né? Dividir por 10 aqui por 10 aqui embaixo. Vai dar 10 dividido por 10 é 1, 100 dividido por 10 é 10. 1/10, tá? Que é o que eu tinha pedido aqui. Legal? Vamos para o segundo. Na cidade de Pirajuí-Mirim, há 30 mil habitantes, segundo o IBGE. Para o atendimento da população, a cidade conta com 10 médicos. Qual a razão entre o número de médicos e o número de habitantes dessa cidade? Resposta, ó aqui. Eu tenho 10 médicos e tenho 30 mil habitantes, né? Essa é a razão. 10 sobre 30 mil. Eu posso simplificar, né? Simplificando, 1 sobre 3 mil. Ou eu poderia escrever também um médico para cada 3 mil habitantes. Legal? Então essa é a razão. O último probleminha.
Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates, 11 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Resposta: precisamos somar o número de jogos. Então, 16 vitórias, 15 empates, 11 derrotas. Total de jogos, 52, né? Ele quer saber o número de vitórias, né? A razão do número de vitórias sobre o número de partidas. Então, é 26 vitórias sobre o número de partidas, que é 52. Simplificando, né? 1 por 2. Ou seja, está vendo aqui que aqui é 52, é o dobro de 26, né? Então, 26 dividido por 26 é 1, 52 dividido por 26 é 2. Ou seja, meio, né? A gente pode ler como meio. Ok, pessoal? Tudo certinho, então? Obrigado, então, pela disposição de vocês aí. E logo a gente volta com outras aulas assim. Tá legal? Até mais, pessoal!